Neste domingo foram definidos os últimos classificados e também os confrontos da terceira fase do Campeonato Brasileiro da Série D. E nesse vídeo aqui eu passo para vocês todos os resultados do final de semana, além dos próximos confrontos e quem joga a primeira em casa e quem decide a segunda partida em casa. Simbora então? Então vamos por ordem aqui de confrontos. Vamos começar falando aí do primeiro classificado aqui pela ordem da tabela, que foi a equipe do Bahia de Feira de Santana. O Bahia de Feira de Santana, jogando no último sábado lá na Arena Cajueiro, venceu a equipe do Potiguar de Mossoró por 1-0, repetindo o placar que foi no primeiro jogo, mas a favor do Potiguar. Dessa forma, a disputa foi para os pênaltis e o Bahia de Feira fechou a série em 7-6. E o próximo adversário do Bahia de Feira de Santana vai ser o Nacional do Amazonas. O Nacional do Amazonas, que havia perdido para o Parnaíba na partida de ida fora de casa por 2-0, conseguiu aí uma grande recuperação, venceu o Parnaíba por 3-0 no Estádio da Colina e agora será adversário aí do time baiano na terceira fase. Também tivemos aí outro time que venceu por 3-0 e neste domingo foi o Atlético Cearense, bateu o Águia de Marabá. No primeiro jogo, as equipes haviam empatado em 1-1 lá no Estádiozinho de Oliveira e neste domingo o Atlético fez 3-0 lá no Presidente Vargas. E o próximo adversário do Atlético será a equipe do Souza. O Souza, que também neste domingo lá no Estádio Marizão venceu a equipe do Falcon pelo placar de 2-1. Primeiro jogo havia terminado 1-1, né? Então com isso a equipe da Paraíba segue na disputa. Já o Nacional de Patos foi outro time que tinha perdido o jogo da ida e conseguiu reverter no jogo de volta em casa. O Nacional de Patos venceu o Asa de Arapiraca pelo placar de 3-1. Primeiro jogo, o Asa havia vencido em Arapiraca por 1-0. E o próximo adversário do Patos será o Ferroviário. O Ferroviário que no sábado venceu o Princesa dos Solimões por 3-0 lá no Presidente Vargas. Jogo de ida havia terminado 1-1 lá no Amazonas. Já neste domingo, a Tunaluso, que havia vencido o primeiro jogo fora de casa, tinha batido o Maranhão pelo placar de 3-2, acabou perdendo em casa por 1-0. Esse resultado levou a decisão para os pênaltis e o Maranhão derrotou a Tunaluso nas penalidades por 5-4. Então a Tunaluso aí, que chegou jogando em casa só dependendo do empate, acabou sendo derrotada no tempo normal e foi eliminada nos pênaltis. E o próximo adversário do Maranhão será a equipe do Retrô. O Retrô aí que passou com 2 vitórias por 2-1 sobre o Pacajus. A primeira fora de casa e a segunda neste domingo lá na Arena Pernambuco. Já o Caxias recebeu a Internacional de Limeira lá no Estádio Centenário, empatou em 1-1 e avançou. Isso porque o time gaúcho já havia batido a equipe paulista no jogo de ida lá em Limeira pelo placar de 1-0. E o próximo adversário do Caxias será o Ceilândia. O Ceilândia, que é mais um time aí que perdeu o jogo da ida, mas acabou fazendo valer o fator casa e reverteu essa desvantagem. O Ceilândia derrotou o Vitória do Espírito Santo no sábado pelo placar de 3-0. Primeiro jogo havia perdido por 1-0. Mais um confronto definido será entre Patrocinense e Portuguesa Carioca. A Patrocinense neste domingo venceu o Brasil de Pelotas por 2-1 lá no estádio Pedro Alves do Nascimento. O primeiro jogo havia sido 0-0 e o time mineiro vai pegar a Portuguesa Carioca. A Portuguesa que no sábado venceu o Operário de Vargem Grande pelo placar de 4-0. No jogo de ida, a Luz havia perdido por 1-0. Então, no sábado aí, devolveu o placar aí com sobras e tudo mais, né? Então a Portuguesa, que no ano passado, né, bateu na trave para subir, chegou até a fase de quartas de final, segue aí na luta pelo acesso. O último time a conquistar a sua classificação para a terceira fase foi o Camboriú, né? O jogo acabou, foi disputado às 19 horas deste domingo e terminou empatado em 1-1 contra o Maringá lá no estádio Willie Davis. Primeiro jogo havia sido 0-0, segundo jogo em Maringá 1-1 e aí o Camboriú levou a melhor e venceu por 6-5, né? Foi uma intensa disputa de pênaltis, cada time desperdiçou a primeira cobrança, depois todo mundo foi acertando até a sétima cobrança, o Camboriú fez a dele, o Maringá desperdiçou e o Camboriú segue aí na disputa e vai pegar o Atlético. O Atlético que no sábado empatou com o Brasiliense em casa 0-0, mas como havia vencido o primeiro jogo fora de casa por 2-0, avançou. E aí tivemos também, neste domingo, o Anápolis batendo o Democrata de Governador Valadares pelo placar de 3-1. Esse jogo foi lá no Estádio Olímpico de Goiânia. Primeiro jogo tinha sido 0-0,
Então a equipe goiana avança e agora pega a Ferroviária. A Ferroviária que foi buscar sua classificação lá em Santa Catarina. Empatou em 2-2 com o Ercílio Luz. Primeiro jogo tinha sido 1-1. Isso levou a disputa para os pênaltis. E a Ferroviária, então, vence por 4-2 e avança aí para a terceira fase, que é uma fase antes de se definir aí os acessos. E agora eu vou passar para vocês aqui direitinho os jogos da próxima fase. Próxima fase, né? Então, recapitulando, vamos ter Bahia de Feira e Nacional. Primeiro jogo na Bahia, segundo jogo no Amazonas. Atlético Cearense e Souza. Primeiro jogo no Ceará, segundo jogo na Paraíba. Nacional de Patos e Ferroviário. Primeiro jogo na Paraíba, segundo jogo no Ceará. Também teremos Maranhão e Retrô. Primeiro jogo no Maranhão, jogo da volta em Pernambuco. Caxias e Ceilândia. Primeiro jogo no Rio Grande do Sul, segundo jogo no Distrito Federal. Patrocinense e Portuguesa. Primeiro jogo em Minas Gerais, segundo jogo no Rio de Janeiro. Camboriú e Atletique. Primeiro jogo em Santa Catarina, segundo jogo em Minas Gerais. E Ferroviária e Anápolis. Primeiro jogo em São Paulo, segundo jogo em Goiás. Então essa aqui é a ordem dos confrontos. Lembrando, não há chaveamento definido para a próxima fase. Os confrontos da fase de quartas de final, que é uma depois dessa, serão definidos por meio das campanhas. Ou seja, o time de melhor campanha dentre os classificados vai pegar o time de oitava campanha, o time de segunda melhor campanha pega o de sétima campanha e assim por diante. E a fase de quartas de final que vai sim aí definir os 4 que sobem para a Série C do Campeonato Brasileiro do ano que vem. Bom, pessoal, as informações que eu tinha para trazer para vocês então eram essas. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like e deixa aqui nos comentários quem para vocês são os favoritos ao acesso. Lembrando que até terça-feira a CBF vai divulgar aí a tabela detalhada com as datas, horários e locais dessas partidas das oitavas de final. Um forte abraço e até a próxima.